Meus queridos e amados irmãos, eu quero com muita alegria em meu coração cumprimentá-los nesta noite com a gloriosa paz do Senhor. Amados, os irmãos estão felizes com Jesus, meus irmãos? Eu também estou muito feliz de poder retornar a esta casa, né, e por essa ocasião, para um momento também, para mim singular, e também a primeira vez, que eu estou aqui. Sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, porque entendo que, de fato, era o querer dele, O Senhor queria que eu estivesse aqui com os irmãos, nessa escola bíblica de obreiros, e o Senhor me trouxe em paz. A verdade é que eu cometi um equívoco, sabe? Um equívoco que ele não foi tão grave por conta da esposa que eu tenho. Eu tenho uma esposa maravilhosa, sabe? Mas hoje é o aniversário dela, Hoje ela está completando um ano de vida, E eu sempre gosto, no dia do aniversário, estar junto com a esposa, Um almoço diferenciado. E a gente acabou indo para esse almoço diferenciado, meu pastorzão, e daí o senhor sabe o que aconteceu, Aí vai, a coisa vai, e eu acabei, para não prejudicá-la e estar com ela, acabei encavalando os tempos, e daí acabou me atrasando poder chegar aqui no tempo determinado. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, e sei que o Senhor tem algo para a nossa vida, que eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de cada um dos irmãos. Sou muito grato à vida do pastor Silas, mais uma vez, amigão, muito obrigado. Estive orando por ti na sua viagem, tenho certeza que foi tudo muito bom, Acredito que você trouxe um vidro de azeitona para mim, daquela boa. Deus abençoe toda a equipe que organizou, Está linda a igreja, Muita gente, que coisa boa. É maravilhoso isso, Deus abençoe todos os pastores aqui e os organizadores. Irmãos, eu passei para os irmãos aqui, para que passasse para os irmãos, um material. Esse material que eu passei para os irmãos, eu não atentei nem para colocar aí a bibliografia, eu cometi um erro em não fazê-lo, mas todo esse material que os irmãos têm aí na mão de vocês, é tudo material de consulta. Fiz uma consulta a respeito do assunto e extraí algumas coisas que são bastante importantes, porque hoje, graças a Deus, muito obrigado, queridão, hoje, graças a Deus, a gente tem esse recurso, que a gente pode se aproximar o máximo possível de uma revelação mais clara do assunto que a gente está procurando, E eu fui sempre amante de escola bíblica dominical, não só da escola bíblica dominical, eu sou amante da escola bíblica, eu sou amante de escola. Hoje nós temos uma escola na nossa igreja chamada Escola de Capacitação Ministerial, e a gente também trabalha muito nessa área do ensino, Eu sempre gostei muito de ter, obviamente, compêndios. Eu tenho muitos livros, eu sempre fui amante das revistas de escola dominical, e parte desse acervo que eu tenho aí está aí com os irmãos, porque esse assunto não é assunto novo, não é uma coisa inédita, é algo que a gente já passou várias vezes por esse assunto. Na verdade, o que a gente precisa de tempo em tempo, até por conta dos acontecimentos, é relembrarmos de algumas coisas que são de suma importância para a igreja, e nós precisamos trazer à memória algumas coisas que às vezes ou caem no esquecimento, ou se não cai no esquecimento, há uma interferência, obviamente, os irmãos sabem, nós estamos vivendo agora nos últimos momentos da igreja na face da terra, e há diversas interferências do inimigo contra a igreja, procurando, então, danificar alguns princípios, algumas doutrinas que são, assim, importantíssimas para a igreja e a sua continuidade em triunfo na terra. Agora, o que me chamou bastante atenção com relação ao assunto, gerou também no meu coração o que adianta para nós sabermos tudo a respeito de dons espirituais e não fazer uso dos mesmos para a finalidade que eles são concedidos para a igreja. Eu tenho, assim, também uma outra preocupação muito grande,
é que a preocupação de deixar a igreja extremamente culta, uma igreja extremamente sábia, mas uma igreja extremamente não prática em cima daquilo que ela sabe. A verdade é essa, que a gente gosta de ouvir, eu também gosto de ouvir pregadores que penetram no assunto, que vão em etimologias de palavras, que trabalham com as línguas, que traduziram as Sagradas Escrituras. Eu me apaixono por isso também, mas eu acredito que a igreja ela não pode ser somente muito sábia. Ela tem que transformar toda essa inteligência que ela adquire através dos ensinos da palavra de Deus em prática. Essa é que é a verdade. Na verdade, não adianta saber e não praticar o que sabe. E é isso que eu tenho tido assim, uma preocupação muito grande, porque o Evangelho de Jesus Cristo ele era muito simples, mas a simplicidade do Evangelho fazia que a igreja fosse uma igreja super dinâmica. A igreja do primeiro século, ela era uma igreja que, eu acredito que a igreja de hoje conhece muito mais do que a igreja do primeiro século, mas a igreja do primeiro século é uma igreja muito dinâmica, uma igreja que ela não parava, ela estava... E depois de um trabalho como esse, depois de uma escola como essa, voltar para casa, voltar para o contexto de igreja e não colocar nada disso em prática ou não procurar melhorar em algum aspecto, é triste, né, para a gente. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer uso do meu dom, não é, porque eu sinto que o dom que eu tenho, que me foi dado por essa graça infinita de Deus, foi, de fato, para ministrar a palavra de Deus. Eu sou amante disso. O pastor Silas estava dizendo aqui, eu também. Eu sou amante, esse lugar me fascina. Eu fico assim, tem vezes que eu choro por conta de ter recebido isso de Deus. É muita honra mesmo, sabe? Subir um altar e fazer uso da palavra do Senhor, isso para mim. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer uso deste dom que Deus me deu em favor da igreja, um pastor muito experiente, eu fiz o curso teológico, eu fiz bacharelado em teologia com o pastor Sherlock, né, e no IBS, né, no Instituto Bíblico de Ensino Superior. E quando eu saí do seminário, eu achava que eu era o máximo, né? Então eu saí daquele jeito, né, irmãos? Era uma coisa tremenda mesmo. Toda a ministração que eu levava, todo lugar eu tinha que colocar palavras no grego, palavras no hebraico, assim diz, aquela coisa toda, né? Eu lembro muito bem disso. E numa certa ocasião, pregando numa igreja, logo após a minha ministração, um pastor veio ao meu encontro. E ele disse uma coisa que ficou no meu coração e nunca mais eu me esqueci. Ele disse assim: olha, Jonas, quando você for preparar um sermão para a igreja, pense que você está preparando um alimento para dar para uma tartaruga e não para uma girafa. Coisa estranha, né? Primeiro que eu nunca ouvi falar que igreja era rebanho de tartaruga e nem de girafa, né? Mas eu indaguei ele, por que ele estava falando daquela forma para mim. E ele disse uma coisa que eu achei interessante. Eu não entendi, mas ele explicou. Ele falou, quando você prepara um alimento para uma tartaruga e coloca o alimento lá no recipiente, se a girafa abrir as pernas, ela come também junto com a tartaruga. Mas se você preparar um alimento para uma tartaruga e colocar no lugar aonde ela come, dificilmente uma tartaruga vai comer. Então, em outras palavras, ele diz, quando você for preparar um sermão, quando você for preparar alguma coisa para a igreja, prepare a fim de que todos entendam. Não somente para uma fatia da igreja, não somente para aqueles que conhecem algumas línguas da igreja, mas prepare de uma forma que todos entendam, porque esse era o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou, quando Jesus pregava, doutores e mestres estavam juntos e os neófitos também, mas nenhum deles deixava de entender o que ele estava dizendo.
Então, o que nós temos aqui é simples de entender. E eu quero ver se eu consigo aqui trabalhar com os irmãos, não é, com os slides. 12:1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vou contar até 3, vocês conseguem ler o que está lá no telão? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Ok, daí a gente pula um pouquinho alguns versos, vamos lá para o verso de número 7, 1, 2, 3, já. Tá bonito. Ele quer? Será que ele quer distribuir alguma coisa aqui nessa noite? Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os dons, a maneira que ele introduz o assunto ao dizer, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A gente observa aqui uma coisa que eu percebi muito importante, é quando ele usa essa expressão, não sejam ignorantes. A palavra de Deus, ela nunca favoreceu, e ela não favorece, ela não estimula, em hipótese nenhuma, a ignorância em nada, e também em ocasião alguma, ao contrário. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente observa o Senhor falando conosco que o povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Ele usa o profeta Oséias para nos ensinar isso. O nosso Cristo vem também dizendo que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Uma necessidade de conhecimento, não é? Pedro, o apóstolo Pedro, ele deixou claro que nós deveríamos crescer na graça e também no conhecimento do Senhor. Então, o conhecimento, ele é muito importante porque a gente entende, obviamente, que a ignorância, ela acaba tendo no seio da igreja um poder de destruição muito grande, muito grande. E a gente entende que nos dias em que nós estamos vivendo, existem de fato pessoas que estão introduzidas mesmo no seio da igreja, parece com essa incumbência, né, de deixar a igreja cada vez mais cega dos princípios tão importantes para ela, que não querem que ela se desenvolva no conhecimento. Parece que em nenhum lugar da Bíblia, Deus ele vai ser tão enfático agora, quando a gente fala dessa questão da ignorância, quando o Senhor vai mostrar para a gente essa questão dos dons. Não existe tanta ênfase nessa questão de ignorância, como é dada a respeito dos dons. Ele não vai falar, não vai dar ênfase à ignorância com relação à adoração na igreja, a adoração, a oferta na igreja, não. Ele vai dar uma ênfase muito grande a respeito dessa questão da ignorância, especialmente aos dons. Então, sendo isso muito importante para nós, o que eu entendi? É importante que a gente conheça, né? Conhecer, porque
ao entender, por exemplo, o verdadeiro significado, especialmente da palavra dom, se a gente tem o conhecimento claro disso, muitas coisas já para a gente acaba ficando esclarecida. Então, vamos começar por aqui, tendo esse tipo de conhecimento. O que significa a palavra dom? 1, 2, 3, vamos lá, leia para mim, eu quero ouvir. Irmãos, esse conhecimento, esse entendimento da palavra de Deus aqui, ou o entendimento do significado da palavra dom, ele já esclarece tantas coisas para a gente. E por que eu gostaria muito de enfatizar o significado da palavra? Porque nós estamos vivendo numa época em que a evidência dos dons na vida de algumas pessoas dá a entender que segurança, condição para a salvação, por exemplo. Não é? Dons assim vinculados mesmo à salvação, aquela coisa da manifestação do dom. Se não há manifestação do dom, por exemplo, dos dons na igreja, a igreja está comprometida com relação à sua salvação. E quando eu olho para essa palavra carisma, que quer dizer presente, oferecido de boa vontade, eu entendo que o que a gente não pode nunca esquecer é esta palavra presente. Um presente. Dom é presente. Por que eu estou querendo dar ênfase a isso? Porque nós estamos muitas vezes colocando o presente na frente do fruto. Presente na frente do fruto. E aí é onde está acontecendo grandes perigos no seio da igreja. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, conceituam pessoas extremamente espirituais por conta de manifestação de dons. Então, do tipo assim, vê uma pessoa falando em línguas estranhas, disparando em línguas estranhas, vendo um pregador em cima do altar, falando em línguas estranhas, disparando em línguas estranhas, tem dado às pessoas assim, parece que um conceito que é equivocado com relação à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que uma pessoa, por exemplo, que tenha e manifeste na sua vida algum tipo de dom, ela não esteja salva, mas isso não garante salvação. E por que é super importante a gente dizer isso? Porque esse presente dado, se ele não for usado acompanhado com os frutos, ele perde o seu valor. E eu tenho visto muito isso ultimamente. Quer dizer, pessoas fazendo uso do dom, que é o presente, sem a presença do fruto. E daí, obviamente, se eu colocasse uma árvore aqui e pendurasse na árvore diversos presentes e perguntasse para os irmãos, que árvore que é essa daqui? Quer dizer, alguns de vocês talvez iam dizer, é uma árvore de Natal. Mas eu ia dizer, não estou perguntando nesse aspecto, estou dizendo assim, que tipo de árvore é essa daqui? Quer dizer, então pelo presente, você jamais conheceria a árvore, você jamais diria, ela é laranjeira, ela é macieira. Então, preste bem atenção no que eu estou dizendo, isso é super importante, porque quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, Ele não vai reconhecê-la pelo presente, Ele vai reconhecê-la pelo fruto. A árvore, ela é conhecida pelo fruto.
e não pelo presente. E por que é super importante, por exemplo, ter essa compreensão? Porque pode ser muito difícil, é muito, mas muito difícil. Todos vocês que estão me ouvindo aqui, todos, é dificílimo um de vocês aqui não ter um dom dado por Deus. É dificílimo, dificílimo. Eu diria que todos aqui têm um dom dado por Deus, todos. Agora, o que é difícil, não é justamente a gente dizer que esses dons eles estão sendo usados, encharcados pelo fruto. Porque eu estou vendo pessoas fazendo usos de dons, entre aspas, não é como a gente via lá antigamente, lá no Antigo Testamento, o Senhor vai falar usando o profeta Jeremias, dando bronca em gente lá que estava fazendo uso de dom para o malefício do povo. Para o malefício do povo. Quer dizer, quando o dom ele é utilizado para o malefício do povo, não para a edificação, mas para a destruição, é porque ele não está sendo acompanhado, por exemplo, pelo fruto. Dom tem que ser ministrado com amor. Dom tem que ser ministrado com paz no coração. Dom tem que ser ministrado com alegria, com gozo. Dom tem que ser ministrado com temperança. Dom tem que ser ministrado dessa forma para ele ter, de fato, a sua real valia. Real valia. Então, ok, pode ser que você aqui ainda nem fale em línguas estranhas, não foi batizado com o Espírito Santo, não tem os dons aqui contidos na palavra de Deus, nenhum deles, mas não tem problema, meu querido. Eu só quero dizer uma coisa aqui, se você tiver fruto, tá muito bom, hein? Porque se Jesus vê em você fruto, certamente Ele vai reconhecer você para ficar com Ele lá na eternidade. Amém? Assim ou não? Agora, minha pergunta é, quem tem frutos? Ou fruto? Não precisa levantar a mão, só pensa. Então, o apóstolo Paulo, ele está chamando aqui carisma, quer dizer, é um revestimento espiritual, ele é muito especial para a vida do quê? Da comunidade, ou seja, do serviço do reino de Deus. Quer dizer, ele usa o termo, inclusive, 16 vezes Paulo vai usar esse termo aqui nas suas epístolas, carisma. Não é presente dado por Deus, mas presente dado com finalidade. Então, existe um engano quando alguém, por exemplo, diz, aquela igreja, por exemplo, é uma bênção, mas o problema da igreja são os dons. Quer dizer, tem que tomar bastante cuidado com isso. Não é? Por quê? Porque o problema não são os dons. O problema são o mau uso dos dons. Está certo? É o mau uso do dom. Esse que é o grande problema. Por exemplo, um grande problema é pessoas dizerem, eu tenho o dom. Ninguém tem dom, irmão. Ninguém. Já pensou se alguém tivesse o dom de cura? Eu tenho o dom de cura. Irmão, era entrar no hospital e fazer a limpa. Esvaziava tudo. Não é verdade? Ninguém tem. Dons são manifestações, é o presente dado por Deus, por nós, para uma determinada circunstância, aonde certamente o valor desse dom e o significado dele vai trazer resultado para a igreja. Então, por exemplo, eu já fui pregar em igreja, então na minha oração é assim, Senhor, aperfeiçoa em mim os dons de acordo com a necessidade daquele povo que vai me ouvir. Aperfeiçoa em mim o dom de acordo com a necessidade daquele povo que vai me ouvir. Então, já tive ministrando na igreja, por exemplo, que a dádiva que veio, a graça que foi manifesta foi para curar. E naquela noite o Senhor curou várias pessoas. Eu, no meu ministério, já vi coisas lindas, já vi paralítico andar, já vi paralítico sair de cadeira de roda, porque era uma necessidade e o dom estava sendo utilizado justamente naquele momento para aquela necessidade, mas trazendo o resultado que a Bíblia, ela registra que tem que trazer para a igreja, que é, obviamente, a edificação. E não a confusão. Então,
há um engano muito grande, quando o problema não é isso, é o mau uso dos dons. Porque quando a gente olha para a igreja de Corinto é extraordinária, ela tem todos os dons. Dentro daquela igreja não falta um. Ela tem todos os dons. Mas Paulo está dizendo que essa igreja é ignorante. Vocês têm, mas são ignorantes. Ou seja, tem, mas não tem o real ou verdadeiro conhecimento para fazer uso do dom da maneira que de fato tem que ser feito. Por isso que daí vocês vão ver lá, ele exortando, olha, espera, quando um está falando, espera pelo outro, não fica um falando em cima do outro. Ele começa a mostrar coisas que são extremamente importantes para a gente, que outrora, um pouquinho, tempos atrás aqui, falar sobre essas questões, por exemplo, em cima do altar de uma igreja, especialmente a nossa igreja, a Assembleia de Deus, era um risco. Mas Paulo estava dizendo, vocês estão usando mal. Era, por exemplo, a manifestação dos dons de línguas. Eu posso falar em línguas estranhas aqui agora, se eu desejar, eu falo língua, porque foi me dado. Agora, o que vai significar ou o que vai resultar eu falar para você em línguas estranhas, se não houver uma manifestação para a interpretação dela, ou se logo atrás que eu disser, eu também não trouxer a interpretação. Para a igreja, nada. Mas para mim, edificação, para mim. Só para mim. Então, essa falta de compreensão é que foi trazendo prejuízo para a igreja. Eu lembro que uma certa ocasião, eu fui pregar numa igreja, numa cidade de Minas Gerais, Alfenas. E naquela noite, eu estava no hotel, era a noite do sábado para domingo, porque eu ia pregar no domingo pela manhã, e eu fiz um pedido a Deus, me aperfeiçoa, eu preciso do dom que o Senhor sabe que o povo que vai estar reunido amanhã lá na igreja vai necessitar. E orei, e depois fui ministrar no domingo pela manhã. Pastor Ananias já dorme no Senhor. Então, eu estava ministrando numa manhã missionária, ministrando a palavra de Deus, e, de repente, de um lado da igreja, levantou uma moça falando em mistérios, assim, mas numa efusão mesmo tremenda. Pá, 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 e levantou a outra do outro lado lá, e pá, 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 e as duas se mantiveram falando em línguas estranhas. Eu, de momento, eu parei a palavra, parei a ministração, porque a humanidade dizia o seguinte, porque Deus vai falar aí através da interpretação das línguas, uma pá, 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 outra pá, pá, pá. Mas de repente eu ouvi uma voz no meu coração, expulsa esse espírito maligno. Eu dei uma ordem, em nome de Jesus, espírito do mal, sai! E as duas caíram. As duas caíram. Imagina a situação em que ficou a igreja. Percebe? Aí eu terminei de ministrar, o pastor disse assim, irmã fulana, irmã Beltrana, logo após o culto, as irmãs vão para a minha sala, e pastor Jonas, eu quero que o senhor vá também. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, peguei uma moça, chorando desesperadamente, ela chorava desesperadamente, e a outra com o semblante fechado, de serviço de bronze mesmo, olhando para a outra como querendo assim, sabe, tragá-la. E o pastor fez a pergunta, o que aconteceu aqui dentro dessa casa de oração entre vocês? Aí a que estava com a serviço de bronze disse assim, pastor, olha isso aqui, o senhor sabe da dificuldade que eu tenho enfrentado para encontrar uma pessoa para casar. Olha isso. O senhor sabe que eu tenho pedido para o senhor orar, aquela coisa toda, o senhor tem orado por mim. Agora o senhor também está sabendo que eu estou namorando com o fulano de tal. E ela, pastor, ela fica dando em cima dele. Presta atenção, meu irmão, para você entender o que é o uso correto do dom.
Porque se não há uso correto do dom, o inimigo faz festa. Porque se aquela menina que estava profetizando atrás de Paulo estivesse nos dias de hoje, deveria ter uma igreja abarrotada de gente. E ela vinha profetizando atrás de Paulo. E você olha para as palavras que ela profetizou e diga se tem alguma coisa de errado no que ela dizia a respeito de Paulo. Mas Paulo tinha todos os dons. Todos os dons se manifestavam na vida de Paulo, e ele teve o discernimento e repreendeu aquele espírito maligno que estava profetizando na boca da moça. E falando de Bíblia, irmão. Então, daí a moça disse assim, sabe de uma coisa? E eu olhei para ela, pastor, e peguei ela olhando para ele. E daí eu fiquei com muita raiva dela, e levantei e comecei a xingar ela mesmo. E xingo, e eu sou capaz de pegar aqui agora. Você sabe o que aconteceu? As duas se levantaram e ficaram xingando uma a outra com os piores palavrões. E o diabo pegou aquelas palavras todas e transformou ela numa língua estranha. Numa língua estranha, meu irmão. Percebe? Então, quer dizer, dom é isso. Dom é uma manifestação para um momento específico e para um objetivo específico. O problema é que eu vejo nos dias de hoje é justamente o que Paulo estava apontando na igreja de Corinto. Há um mau uso dos dons aqui. Porque vocês viram o significado da palavra chara? Quer dizer, é para produzir bem-estar, meu irmão. É para produzir bem-estar. Quando há uma manifestação dos dons espirituais na igreja, e esses dons de fato são genuínos, são presentes dados por Deus para a igreja, traz um bem-estar na igreja tremendo, a igreja se sente bem. Eu fui criado vendo todas essas manifestações. Eu fui criado dentro de uma igreja vendo todas essas manifestações. Eu nunca vou me esquecer, eu não sei se já contei aqui, mas relato, porque tem mais pessoas aqui que talvez não tenham ouvido eu falar aqui. Mas eu, quando eu tinha 9 anos de idade, nós não tínhamos a salinha de crianças na igreja, e tinha sempre na frente do altar assim um degrauzinho que o pessoal fazia para as pessoas que aceitavam a Jesus virem dobrar os joelhos para orar. E eu sentava nesse degrauzinho assim, sentava nesse degrau, não é? E ficava sentado ali ouvindo o que o pastor falava. Papai dirigia uma congregação. Nós morávamos num bairro lá do Jaraguá, papai dirigia uma igreja em Perus, e nós estávamos ainda, eu, mamãe e minha irmã, estava congregando ainda no Jaraguá, até que papai se assentasse lá em Perus, onde ele estava. E num dia, numa Santa Ceia era um terror. Né? Santa Ceia era terror. Né? Porque a gente foi criado mesmo debaixo de um terror espiritual, especialmente com aquela expressão, tome cuidado porque a mão de Deus vai pesar sobre você. Você imagina o tamanho da mão que eu imaginava que Deus tinha? E quando o pastor falava que Deus estava sentado no seu trono, o estrado dos seus pés era a terra, eu falava, a mão dele então, se cair para cima de mim, eu estou frito. Cuidado, irmão, a mão de Deus vai pesar sobre você, a mão de Deus vai pesar sobre você. Então, não sei se era temor que a gente tinha ou era medo. Eu acho que era mais medo que temor. Hoje, graças a Deus, por conta desses tipos de ensino que a gente tem, a gente acaba entendendo que é melhor ter temor do que medo.
E temer a Deus é maravilhoso, né? É respeitá-lo por aquilo que Ele é respeitá-lo pelo seu grande amor, é respeitá-lo até pela sua disciplina, porque quando Ele disciplina, você sabe o que Ele está fazendo com tanto amor que vale até a pena ser disciplinado e não voltar atrás. Eu estava sentado, era culto de Santa Ceia, e todo culto de Santa Ceia, eu ficava torcendo para Deus se manifestar. Porque eu sabia que tinha sempre profecia em Santa Ceia. Aquelas profecias, levanta, confessa o seu pecado. Né? Porque era muito interessante você ver o que é o contexto da história em que vive a igreja. Naquela época não havia compreensão que o pecado que, de fato, trazia indignidade para a igreja para participar do pão e do cálice, era justamente a ausência de comunhão. A ausência de comunhão. Mas na nossa época, não. Na nossa época, não. Na nossa época, tudo transformava você em digno de participar. Então, daí a semana da Santa Ceia virava uma semana de beatificação, não é verdade? Aí todo mundo virava, né, santo na semana de Santa Ceia, né? Não falava palavrão, era uma coisa tremenda. Eu lembro que a vovó tinha um vestido de ceia, o vestido da ceia da vovó, ele era todo branco, ela cobria ele com uma capa de saco de farinha, não é que ela tinha feito uma capa, e ela colocava o vestido dela em cima da cama dela, não é? E fechava a porta, trancava a porta. E nós, netos, quando nós chegávamos, a bala que a vovó dava para a gente estava dentro do quarto dela. A gente ia correndo, batia na porta, estava fechado. Vovó, por que está fechada a porta? Porque o vestido que a vovó vai para a ceia está lá e não pode manchar o vestido da vovó, porque hoje é dia de ceia. Olha como que era. E daí a gente, curioso, né, botava os olhinhos na fechadura para ver, e o vestido da vovó estava lá, branquinho. Aí quando a vovó pegava, colocava o vestido, ela dava aquela verificada se não tinha nenhuma mancha, porque ela ia para a ceia. Então naquela época, meus queridos amados irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor agora. Existe alguém entre nós aqui que quer pedir perdão antes de ir para a ceia? Então as pessoas levantavam para pedir perdão por coisas que hoje a gente acha que é extremamente bizarras, não é verdade? Eu quero pedir perdão. E daí vinha para frente, eu quero pedir perdão porque essa semana eu falei uma palavra que não foi muito boa. Não é? E o povo torcendo para a pessoa falar a palavra, né? Sempre. Os irmãos estão vendo, irmãos? Crente de boca suja, depois vai comer pão e depois vai tomar o vinho do Senhor. Aí vinha o sermão para cima. Mas os irmãos querem perdoar o irmão? Tudo bem, daí levantava a mão. Era isso, não é? Mas a compreensão era clara, a indignidade está em participar da ceia. Por quê? Porque foi desfeita a festa do ágape, que era a festa que precedia a Santa Ceia. Ela é desfeita por Paulo, porque começou a haver uma encrenca lá entre os irmãos, gente comendo antes da hora, gente bebendo antes da hora, e Paulo acaba com o ágape. Se não fossem os irmãos da igreja de Corinto, a ágape talvez teria até hoje. Então o problema é o seguinte: indignamente você só vai participar da mesa do Senhor se você tiver de mal com alguém, de mal, come sal, deixa um pouco para o Natal, aquela história toda. E isso vai te tornar indigno, isso te deixa indigno. Se você vier para a ceia e você tiver alguma coisa contra algum irmão e você participar, você leva Cristo para a cruz de novo e fica lá embaixo, debaixo da cruz. Porque a questão é a koinonia, a questão é a comunhão, a dignidade de participar do corpo está em um estar bem com todos os da comunidade. E eu não abro mão disso quando faço ceia lá. Você está bem, meu irmão? Porque qualquer outro pecado não era para pedir perdão. Senhor, me perdoa, essa semana eu tive pensamentos que não foram agradáveis, essa semana eu disse uma palavra para minha esposa que não deveria ter falado, me perdoa. O Senhor obviamente perdoa, purifica o pecado e a pessoa está pronta. Mas a questão da unidade, da comunhão, não se resolve pedindo perdão. Senhor, me perdoa que eu estou de mal daquela irmã. Não existe. Então a gente vivia isso.
E daí eu estou naquela ceia lá, e a gente ficava, não é, a gente era novinho, porque tinha 9 anos, eu não era batizado, então eu era imune, eu sou imune. Eu pensava comigo, eu sou imune. Então, do tipo assim, o profeta pode levantar, não vai me pegar, eu sou imune. Não é? E os pastores davam uma força para a gente, né? Falavam assim, não, enquanto não tem discernimento, não sabe o que é certo, o que é errado, não precisa batizar, então eles estão imunes. Ah, eu era imune. Mas ficava torcendo para Deus usar alguém para levantar, para ir lá e pegar o irmão pelos colarinhos e trazer ele para frente. E num dia de Santa Ceia, levantou uma irmã. Um irmão, levantou um irmão. Nunca me esqueço. O Manuelzinho. E ele tinha dom. Deus dava, enchia ele da graça dele para a manifestação do dom da profecia. Da profecia. E ele saiu do lugar dele, saiu daquele jeito, falando em línguas estranhas. E ele pegou o corredor da igreja e veio na direção do altar. E eu sentado embaixo, não sou eu. Mas ele chegou no pé do altar assim. Ele chega no pé do altar e aponta para o pastor da igreja. E Deus usa os lábios dele para dizer assim, confessa. O teu pecado está enfermando o meu corpo. Confessa. Agora você imagina o estado da igreja. Aquela coisa. E os irmãos são muito engraçados. Tinha gente clamando, o sangue de Jesus tem poder. Eles reclamando pelo sangue, Jesus, tem misericórdia. Aí quer dizer, Deus não levava em conta porque não tinha tanto conhecimento, né? Mas às vezes atribuía ao inimigo o que o Espírito estava fazendo. Mas não tinha, né, revelação. E daí o pastor da igreja apontou para o rapaz. Ok. Obrigado, pastor. É 10 minutos. 10, ok. O sinal é melhor. Eu fui numa igreja que era uma bandeirinha e ninguém falou nada para mim. O pastor ainda me avisou. Eu tinha uma irmã que ficava lá no altar lá com a bandeirinha, né? E ela ficava com a bandeirinha amarela. E eu não entendia nada. Por exemplo, esses 10 minutos, ela primeiro apontou a verde, balançou a verde, e depois de algum tempo ela ficou balançando a amarelinha, e eu também não estava entendendo nada. E depois ela veio com a vermelha, e ela não parava, com a vermelha ela ficou. E eu também não parava. Pastor, é coreografia? Não, pastor, é que ela estava dizendo para o senhor que estava encerrando o tempo da ministração. Aí o pastor, obrigado, pastor. O pastor apontou assim, cala-te! Eu te ordeno em nome de Jesus, cala-te! E Deus repetiu a palavra profética. Confessa! E quando o pastor repetiu de novo a repreensão, eu estava sentado embaixo olhando o dedo do pastor, a primeira falange do dedo indicador do pastor entortou e virou um L. E foi uma coisa assim, assustadora. Aí quando o dedo começou a virar e virar num L, a primeira falange do dedo indicador, ele foi se afastando e sentou. Aí a igreja caiu num temor muito grande. Daí cuidaram dele, de fato havia algo que o Senhor estava trazendo à luz através daquela palavra profética, que estava comprometendo a comunhão da igreja. Mas eu lembro que quando aquele pastor foi sepultado, ele estava com a mão em cima da outra, e a mão e o dedo ainda estava com a falange dobrada. Então, quer dizer, percebe? O mau uso dos dons, mas os dons usados como tem que ser usado, você não tem ideia
depois daquele episódio, o que aconteceu com aquela igreja. O que veio acontecer com a igreja. Eu acho que a mesma coisa que deve ter acontecido com a igreja do primeiro século, quando Ananias e Safira chegaram diante de Pedro, e Pedro teve uma manifestação de um dom. Deus deu um presente para Pedro naquela hora, que ele teve o discernimento. E o resultado foi, né, que ambos caíram mortos diante do altar. Agora eu quero que os irmãos parem para pensar, porque só contar a história é uma coisa, mas pense no contexto. Pense nas pessoas da cidade. Pensa na notícia que correu. Pai, você soube o que houve? O que houve? Rapaz, um casal caiu lá na igreja, naquela igreja que o Pedro está lá. Então veja, os dons espirituais manifestos e usados de forma correta, eles trazem dois resultados para a igreja. Eles têm um poder tremendo de atrair, mas ele não pode ficar só no poder de atrair. Ele tem que ficar também com o poder para repelir, especialmente pecadores condescendentes. Então, quando a pessoa está inserida numa igreja e que os dons são usados de forma verdadeira, as pessoas ou são atraídas ou são repelidas. Percebe? Porque não dá para ficar aqui. Ou fica, se conserta, ou vai embora, porque senão, de fato, Deus vai fazer com que, através dos dons, sejam manifestos as coisas que estão escondidas dentro do seio da igreja. Percebe? Então, isso é bastante importante. Amém, assim ou não? Amém, assim ou não? Amém. Ok, então eu encerro essa primeira parte, não é? Fazendo um resumo, então. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Para o quê? Para o quê? Serviços. Essa palavra é muito importante. Recline a sua cabeça, onde você está mesmo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa primeira parte. Muito obrigado, Senhor, pela revelação do Senhor e especialmente também, embora entendamos que as nossas experiências não são doutrinas, mas elas nos trazem, ó Deus, esclarecimento das doutrinas do Senhor. Obrigado, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nesse ensino tão maravilhoso e faça-nos, ó Senhor, sairmos daqui, desta casa de oração neste dia, ó Senhor, ainda melhores no tocante, Senhor, a esse assunto tão importante que são os dons espirituais no seio da sua igreja. Meu pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amados, dando continuidade ao que nós estamos falando aí, se você puder deixar naquele pontinho que nós deixamos lá o último. Isso, obrigado. Uma outra questão que é muito importante para nós termos conhecimento é a ligação. Que ligação que há entre dons espirituais e talentos espirituais? Nós temos conhecimento que o dom espiritual, ele é para edificar o corpo de Cristo. Isso que é muito importante nós entendermos, né? A edificação do corpo de Cristo. Sendo assim, ninguém, obviamente, poderá fazer isso sem o Espírito Santo. Então, manifestação dos dons na igreja, se a pessoa não passou pelo novo nascimento, é impossível a manifestação do dom espiritual numa pessoa que não passou pelo novo nascimento. Agora, por outro lado, claramente se reconhece que há pessoas que são dotadas, e a gente percebe isso dentro da igreja, de certas habilidades, de algumas aptidões, de alguns talentos. Existem igrejas que trabalham muito essa caça mesmo desses talentos para benefício da igreja, transformando inclusive esses talentos, transformando esses talentos em ministérios.
né? Então, a igreja tem pessoas que são talentosas, por exemplo, na área da edificação, e se cria ministérios mesmo. Nós temos ministério, tendo um pastor responsável por essa equipe de talentos voltada só para a edificação. Tem várias igrejas que trabalham com ministérios em cima de talentos que existem, por exemplo, na igreja, né? Tem muitos, né? Na área da música, talentos artístico, linguístico, esportivo. Quer dizer, tudo isso é para cooperar, não é? Os irmãos já imaginaram, por exemplo, né? Nós temos uma capacidade de trazer para a igreja benefícios tremendos, não é? Por conta dos talentos que dentro dela está. Imaginaram os irmãos, por exemplo, o número de professores que nós temos inseridos dentro da igreja? Né? Professores, por exemplo, muito obrigado, querido, professores, né, da língua portuguesa, da matemática, né, física, química, e é fato, é sabido que, por exemplo, existe, às vezes, dentro da igreja, filhos de irmãos que têm dificuldades tremendas de atravessar o ano letivo dentro de uma escola por conta, né, da falta de compreensão em determinadas matérias, e que esses talentos que, às vezes, estão dentro da igreja poderiam ser utilizados em benefício da própria igreja nessa direção. Então, tudo isso é muito importante. Agora, quem concede? Quem concede todas estas coisas? Obviamente, não é? Os talentos também são concedidos por Deus dentro do que nós chamamos da graça comum. É concedido a todos, porque tudo vem por meio de graça mesmo. Agora, aonde então que reside a diferença? Qual que é a diferença entre o dom e o talento? Que é muito importante. Então, a diferença é justamente a motivação e o objetivo. Quer dizer, por quê? Porque a pessoa está fazendo. Para que o faz, por exemplo? É para edificar a igreja? Se não for para edificar a igreja, então não é dom. Tá certo? É um talento. Agora, o dom edifica a igreja, o dom edifica o corpo de Cristo. O talento já não faz isso. Essa é a diferença, é motivação e objetivo. O que motiva e qual é o objetivo que está sendo, então, tratado. Existe uma expressão de John Stott, ele comenta sobre a continuidade ou a possibilidade do talento ser transformado em dom. Deve estar aí na sua apostila. Ele diz: uma pessoa que tem habilidade na música ou tem experiência com o ensino será usada por Deus e para o povo dele. Podemos afirmar que há um vínculo entre talentos naturais, que são antes da conversão, e dons espirituais após a conversão, em certos dons. Então, isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela vem com um talento natural, né? Ela tem um talento natural antes de ter um encontro com Cristo, ela tem um encontro com Cristo, e depois do novo nascimento, esse talento que é natural pode se transformar em dom. Num dom para benefício da igreja. Isso é maravilhoso, quando isso se transforma em dom para a edificação da igreja. Agora, uma outra questão também importante que a gente deve ter conhecimento é justamente a quem, né? A quem e para que os dons são dados. Então, olhando aí para a primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 7, o texto responde para quem? Ou seja, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. A cada um. E daí, obviamente, quando a gente faz a comparação da igreja com o corpo humano, quer dizer, o que acontece? Os membros, cada um dos membros, ele tem a sua função. Eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande de entender essa composição do corpo de Cristo, quando eu li essa passagem aqui. Pé falando, mão falando, aquela coisa que... E daí que eu fui entender a unidade do corpo de Cristo através da manifestação
dos dons na igreja. Então, é dado a cada um para benefício do próprio corpo. Quer dizer, o Senhor dá, é como se fosse, por exemplo, né, uma mão, o auxílio que ela dá para outra mão. Uma mão sozinha, não é o que poderia, né, a ausência, o que poderia trazer para esse corpo, a funcionabilidade do corpo, como que ela seria danificada por falta, né, desse membro, né? No seio da igreja é a mesma coisa. Então é dado a cada um, e é maravilhoso quando a gente ora, e quando a gente vai buscar a Deus, e busca a Ele, justamente quando se trata de dom, porque Paulo fala que a gente tem que buscá-los, e buscá-los com zelo, e falar com Deus mesmo nessa direção. Deus, o Senhor tem um dom que o Senhor pode me presentear com ele, manifestar ele na minha vida, Senhor, dentro da igreja que eu estou inserida, dentro do contexto cristão que eu estou inserido. Oh Deus, qual dom que o Senhor poderia entregar na minha mão para que eu pudesse trazer edificação para a igreja? A Bíblia diz, é um desafio, nós temos que procurar. E a Bíblia diz procurar com zelo. Com zelo. É impressionante que nesses últimos dias em que nós estamos vivendo como igreja, né, as pessoas se apartam de vez de estarem, não é, se unindo para se tornar o corpo de Cristo um corpo mais forte. Ou seja, eu não quero nada. As pessoas estão hoje dentro da igreja, eu não quero nada com igreja, eu não quero nada. Eu quero chegar na igreja, sentar, receber e ir embora. Quer dizer, isso não é conceito da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela é composta de pessoas que estão inseridas dentro dela e que têm desejos mesmo, e esses desejos, às vezes, eles passam até a ser exacerbados de ver a igreja crescendo. Eu tenho uma profunda preocupação, ministro muito isso sobre a igreja que estou pastoreando. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, não perca o sentido, não perca a razão pelo qual Deus olhou para você e te escolheu, pelo amor de Jesus Cristo. Sabe, não perca o sentido, não perca a razão, o objetivo pelo qual Deus, olhando para todo esse mundo, escolheu você, porque é claro na palavra de Deus que nós não escolhemos a Ele, Ele que nos escolheu. Agora a igreja perde esse sentido. Ela perde. Por que você está inserido numa igreja? Por que você canta? Por que você lê Bíblia? Por que você está inserido numa escola como essa? Qual que é o objetivo? O que Deus quer com isso? E daí, se você atentar mesmo para a palavra de Deus, você vai ver que o único objetivo de Deus é Ele promover todas estas coisas, inclusive uma viagem como essa. Tudo vai canalizar num único objetivo, Se eu fizer uma viagem como essa, Deus me dando graça de fazer uma viagem como essa, o dia que eu chegar diante de Deus, depois do arrebatamento da igreja, na hora da prestação de contas, Ele vai perguntar para mim: eu te levei para a terra de Israel, eu te levei para o Egito, e você sabe com qual finalidade eu te levei para lá? Porque a finalidade é sempre única. A finalidade está em cima do desejo do coração de Deus. A finalidade que eu e você estamos aqui está em cima do desejo do coração de Deus. E o desejo do coração de Deus é que todos se salvem. O desejo do coração de Deus, Santo André seja totalmente salvo, São Bernardo do Campo seja totalmente salvo, o Brasil seja totalmente salvo. Esse é o desejo do coração de Deus. E para a realização desse desejo, Ele apontou para você, Ele viu em você a possibilidade de entrar dentro desse projeto para que Ele pudesse realizar esse desejo. Então não podemos esquecer disso, irmãos. Por isso seremos cobrados. É por isso que nós seremos cobrados e analisados quando nós estivermos diante da presença de Deus. Eu gosto muito, não é? De uma canção, eu acho que essa canção é uma canção da harpa. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? É risco chegar diante de Deus com as mãos vazias.
É risco. E você percebe o favorecimento que Ele traz para a igreja para que ela consiga isso? Fala para Deus que se você quer um talento para ganhar almas, fala para Ele que você quer. Senhor, eu quero um talento para ganhar almas. Senhor, eu quero um presente do Senhor para que eu possa ganhar mais almas. Senhor, eu quero um dom para ganhar o meu vizinho para o Senhor. Eu quero um presente do Senhor, aleluia. Eu quero um presente do Senhor para ganhar o meu patrão para o Senhor Jesus. Eu quero um presente, me dá, Senhor, me dá esse presente. E Ele vai dar um dom para você que vai ser utilizado dentro da tua empresa, aleluia, para benefício do seu patrão, para que ele seja salvo. Uma segunda questão, para quê? Quer dizer, o verso 7 de Coríntios 12, primeira, fala claro, é visando um fim proveitoso. Para quê? Para quê? A tradução na linguagem de hoje é espetacular, porque ela diz assim, né? Para o bem de todos. Para o bem de todos. E é muito interessante a gente enfatizar isso, porque tem pessoas hoje que nós estamos ouvindo e vendo, que estão pegando as dádivas, estão pegando os presentes para bem próprio. Não de todos. Para bem próprio, não de todos. Quer dizer, e é isso que é muito importante a gente ter consciência. Existe uma declaração aí de Werner Born, ele faz um comentário que eu também achei maravilhoso e coloquei para vocês. O Espírito, ele não privilegia alguns grandes, mas equipa cada um, de uma ou outra maneira. Por essa razão, precisa haver espaço na igreja para cada um, para que o indivíduo de fato possa tornar esse equipamento ativo. Quando apenas um pequeno número de ministros acumula sobre si todos os serviços, tomando tudo em suas mãos, os dons concedidos a cada um não conseguem se desenvolver. Percebe? Isso é extraído das cartas dos Coríntios, é um comentário. Eu queria que você me ajudasse a pregar agora, dizendo só para essa pessoa aí, olha, Deus lhe deu um dom. Eu estou colocando que Deus lhe deu um, porque Ele deu pelo menos um. Ele deu pelo menos um. Eu acho incrível que quando a gente pega a história da igreja, o grande malefício que a gente vai encontrar lá pelo 3º século, ano 300 e pouco, por exemplo, justamente com Constantino. O grande malefício que ele faz com a igreja. Porque, além de fazer o que ele fez com a igreja, tirar a igreja do seu principal objetivo, jogar a igreja para dentro do templo, paganizar o templo, ele fez coisas horríveis, Constantino. Mas um dos malefícios que ele faz é justamente tirar da igreja o que é da igreja e jogar a responsabilidade em cima de uma única pessoa. Constantino mexe com mandamentos recíprocos da Bíblia. Com mandamentos recíprocos. Porque se a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, quando chega com Constantino e fala, não, isso não é possível você confessar o seu pecado para o outro. Não, você precisa ter uma pessoa para confessar. Coloca um confessionário, coloca um sujeito atrás do lugar, só aquele tem poder para perdoar pecado. Ninguém tem poder para perdoar pecado. Quem tem poder para perdoar pecado foi quem morreu pelo pecador. Mas uma vez confessado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Agora percebe que a igreja é sacerdócio, mas é uma igreja sacerdócio sem a habilidade dos dons.
ela é sacerdócio. Ela é o sacerdote. Ela faz o papel sacerdotal. Ela está entre Deus e o homem. Ela tem que trazer de Deus para o homem. E às vezes, para trazer de Deus para o homem, Deus quer dar um dom, Deus quer dar um presente. Eu preciso te dar um presente para poder me revelar a Ele. Mas a igreja, ela não se atém a isso. Agora, de onde vêm todos eles? Bom, de maneira direta aqui, o texto bíblico apresenta duas respostas, né? Primeiro, o dom vem da graça de Deus. Você pode dizer amém por isso ou não? Amém. Você não merece, eu também não mereço. É graça. É graça. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça, diz Paulo em Romanos 12:6. Segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, a maneira que apresenta é justamente essa. Primeiro, da graça. De onde ele vem? Vem da graça. Vem da graça. E daí a gente vai entender um pouquinho mais para frente que muitas pessoas não entendem isso aqui. Que é um negócio que está vindo para você, que se você não merece, é graça. E vem, obviamente, da vontade soberana de Deus. Romanos 12:11 você viu. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Agora, se é graça, então, não há mérito humano. Primeiro, não há mérito humano. É graça. O Espírito distribui como lhe apraz, como lhe agrada, ou como está literalmente no texto grego, conforme ele quer. Conforme ele quer. E aqui o verbo querer aqui usado aqui é boule, ou seja, refere-se à vontade que está vinculada ao propósito. Isso é maravilhoso. Então, presta atenção no que você vai ouvir aqui. E nunca se esqueça disso, né? Há um propósito da parte de Deus para com a sua vida. Há um propósito. O Espírito Santo tem um propósito com a sua vida. E Ele vai equipar você segundo o propósito. Segundo o propósito. Então, quando você se vê no corpo, como você se enxerga no corpo, quando você percebe que é aqui que eu posso edificar, então você vai ficar mais claro para você o propósito. Vai ficar mais claro. Você tem já... Porque é muito lindo isso aqui, né? Porque tem pessoas dentro da igreja que você percebe que tem determinados assuntos que quando ela fala a respeito mesmo de igreja, edificação de igreja, os olhos brilham, sabe, dá prazer, ela gosta, sabe, ela gosta de falar sobre, e às vezes pode ser coisas tão pequenas e simples, mas aquilo deixa ela apaixonada. Sabe, ela fala com você como se ela estivesse falando, não é do tudo da vida dela. Ali tem uma coisa de Deus, ali tem um propósito de Deus, em que Ele pode dar para essa pessoa o dom para que ela de fato execute aquilo. Eu fui pregar numa igreja, Paranaguá, e quando eu comecei a pregar, depois de algum tempo, veio uma irmã com uma taça, uma água numa taça. E em cima da taça tinha uma toalhinha. Uma toalhinha, eu não sei precisar, as irmãs identificariam de cara do que era feito. Mas tinha uns pingentinhos pendurados assim, do ladinho. Uns pingentinhos. E ela veio toda garbosa, veio caminhando e colocou a taça assim em cima. Eu agradeci, obrigado, irmã. Mas dificilmente eu tomo água enquanto falo, né? Dificilmente.
Eu vou levar daqui a pouco esse copo que eu vou tomar, mas dificilmente eu tomo. Porque eu tive vários problemas, porque às vezes as pessoas colocavam água gelada, né? E a gente, depois do momento de ministração, a corda vocal vai a 78, 80 graus centígrados. Você pegar uma água gelada e jogar em cima. E graças a Deus eu nunca abortei ministração por conta de estar rouco, né? Aquela coisa toda. Então eu espero, né? Às vezes. Então não tomo. E daí não tomei, e depois terminou, a tacinha ficou lá, eu fui, sentei, e não levei a taça. Aí ela veio ao meu encontro. Pastor, o senhor não bebeu água? Falei, irmã, não, eu não. Ai, pastor, olha isso. Todos os pregadores que passam nessa igreja, eu faço uma toalhinha exclusiva. Eu falei, que ótimo, então eu posso levar? Não. O senhor pode tomar a água, mas a toalhinha é minha. Porque agora eu vou pegar essa toalhinha, vou levar para minha casa, eu tenho um painel. Toalhinha do pastor fulano, toalhinha do pastor ciclano. Você pode imaginar como eu me senti? Você pode imaginar o que entrou dentro do meu coração? Sabe o que me veio na memória, na hora? Essa irmã, ela há de se lembrar de mim. E no momento que ela se lembrar de mim, quando ela vê aquela toalhinha, alguma coisa ela pode verbalizar e soltar nesse mundo espiritual, que Deus possa pegar e fazer com que aquilo se torne uma bênção para a minha vida. E às vezes a gente não dá determinados valores a dádivas dado por Deus a pessoas para edificação. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Esse exemplo, essa ilustração está trazendo edificação para você. Por quê? Para que você entenda que tem coisas que Deus tem dado para você fazer na igreja, que por mais simples que para você pareça, mas foi algo dado a Ele para você, e que dentro do contexto de corpo, isso traz edificação, meu irmão. Ouvi uma ministração do pastor Pimentel de Carvalho com o tema: obreiro, nunca corte as pernas da mesa. E daí ele começou essa ministração contando uma história de um obreiro que ele transferiu de uma congregação e colocou em outra congregação. Esse obreiro, quando chegou na nova congregação, começou a se ambientar com todas as coisas, até que um dia ele promoveu um almoço na igreja, e no fundo da igreja tinha um salão muito grande, uma mesa muito grande, e quando os irmãos foram sentar para o almoço, a mesa ficava quase na boca dos irmãos. Os irmãos comiam aqui quase. Que coisa é essa, meu irmão? Do jeito que esses irmãos estão comendo, na próxima refeição, por favor, deixa essas mesas no tamanho oficial de uma mesa para se alimentar. E sempre tem alguém que às vezes não olha para os pequenos presentes dados por Deus. E que às vezes, por não olhar, desconsideram, e por desconsiderar, prejudicam. Quer dizer, talvez tivesse conhecimento da questão, mas o irmão não quis saber, simplesmente pegou o serrote, foi lá e cortou o pé de todas as mesas. Cortou o pé de todas as mesas. No culto seguinte, no domingo, o pastor tinha um clarão na igreja, de lugares vazios. Deus, mas quantas pessoas que faltaram? Aí sentou, que coisa, está faltando muita gente aí.
Pastor, é a família do irmão fulano de tal. Família do irmão fulano de tal? Essa família aí, tudo que é de madeira que tem nessa igreja, púlpito, cadeira, tudo é feito por eles e dado para a igreja. Inclusive a mesa que o senhor mandou cortar os pés. Percebe? Quer dizer, não há problema de deixar a mesa no tamanho, mas não podemos esquecer que aquilo foi dado naquele momento por Deus para alguém e trouxe edificação para a igreja. E trouxe edificação para a igreja. Porque nós temos no seio da igreja, irmãos, gente especialista em ficar, sabe, bombardeando dons, bombardeando talentos. Nós, como líderes, a gente sofre, que susto, né? A gente sofre muito, entendeu? Com relação a isso. Então, é muito importante isso, é graça, Deus dá, e porque Ele tem um propósito. Se Deus chamou você e você tem alguma coisa, é dado por Deus para você, isso é dom, meu irmão, isso é dom. É dom. Eu não vou me adentrar nos dons que você tem aí. Não, você está com uma apostila aí que tem tudo aí, mas eu quero me deter em pequenas coisas que às vezes não estão sendo observadas, mas que trazem uma edificação profunda para a igreja e que são dons, porque a coisa só não se resume em dom de fé, em dom de língua, em dom de profecia. Tem dons de serviços na igreja. Por isso, o cuidado que nós temos que ter com determinadas pessoas dentro da casa do Senhor, que foi dado a ela aquilo, e foi dado por Deus com propósito. Às vezes Deus dá capacidade para o sujeito ficar mexendo com um som, é um propósito de Deus, é dado por Deus a ele. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se cada um de nós temos um dom, eu tenho que tomar muito cuidado com o seu dom. Eu tenho que tomar muito cuidado com o seu dom. Percebe? Então, uma pessoa, ela pode receber vários dons? Claro que pode. Paulo é um deles, o próprio Paulo é um exemplo, tinha vários dons. Agora, o que você precisa fazer para receber, então, vários dons? O que precisa ser feito? Repita comigo bem forte, nada. Repita comigo, nada? Por quê? Porque são distribuídos. E conforme o quê? Conforme graça. É conforme graça, é conforme vontade de Deus. É só isso. Você busca, e se for da vontade dEle, está aqui. Ele dá, e fim, e acabou, é graça. É graça, eu quero, Senhor. Eu quero transformar. Meu irmão, eu fico imaginando aqui, se eu pudesse ter uma conversa com cada um de vocês e saber qual é a vocação ou qual é a sua tendência para alguma coisa na sua vida, até mesmo secular, e que isso poderia ser transformado para benefício e edificação da igreja do Senhor. Eu fico imaginando o que a gente ia extrair daqui. Agora, o que não vai me deixar feliz é depois de você ouvir tudo isso que Deus está dizendo aqui, você chegar na próxima semana na sua igreja e você não se apresentar à sua liderança para dizer: pastor, eu estou aqui e entendi que Deus me deu um dom, Deus me deu um presente e eu quero fazer uso deste presente para a edificação desta casa. Então Deus dá para quem Ele quiser. Então, se alguém recebe mais de um dom, é porque vai precisar para exercer seu ministério justamente no reino de Deus. Então isso é bastante importante a gente ter em entendimento. Os próximos tópicos que tem aí: generalidades sobre os dons espirituais, explanação e classificação dos dons, responsabilidade quanto aos dons. Quer dizer, vai ficar aí para os irmãos consultarem, não é? Consulta dos irmãos, quando for pensar em dons, dá uma olhadinha, né? Porque eu queria acrescentar algo para os irmãos aqui, para a gente caminhar então para o encerramento. E o que eu queria? Eu queria colocar aqui agora essa questão, não é? O propósito de Deus para os dons espirituais. Quer dizer, a dinâmica dos dons espirituais, presta atenção, para mim, e a palavra de Deus me dá esse entendimento, é um dos recursos mais poderosos que Deus, Ele providenciou
para que a igreja tivesse um crescimento saudável. Para mim, essa dinâmica, sabe? Essa diversificação dos dons. Sabe? Nossa, na nossa igreja tem 18 profetas. Sabe? Essa diversificação dos dons é que me apaixona. Na nossa igreja tem profetas, na nossa igreja o Senhor às vezes se manifesta e dá um presente para alguém, abençoar a nossa vida com cura, e a gente é curado. Na nossa igreja nós temos pessoas que às vezes Deus usa com uma capacidade de um discernimento tremendo, e vem uma palavra revelada, uma palavra rema para a igreja. Quer dizer, essa diversificação, até porque você já imaginou se a igreja fosse um olho de 75 quilos? Se esse fosse o peso? Só um olho. Seria um monstro. Ela não seria um corpo, ela seria um monstro. Então essa diversificação dos dons é que deixa uma igreja apaixonante. Uma igreja, essa coisa maravilhosa da gente ver, não é, os dons sendo mesmo distribuídos por Deus, porque Ele sabe o propósito da igreja. E quando o nosso coração, como um coração de um pastor, o que mais alegra o nosso coração, o que mais traz alegria ao nosso coração, é quando chega no culto de domingo, depois da ministração, a gente faz uma pergunta, se tem pessoas no seio da igreja que querem ter um encontro para Jesus, irmãos começam a se levantar, irmãos começam a se levantar, irmãos começam a se levantar, irmãos começam a se levantar. Isso é uma coisa que você não tem ideia o que significa isso para um pastor, mas deve significar isso para você também. Mas mais do que ver as mãos se levantando, mais do que ver pessoas tendo encontro com Jesus, o mais importante disso é o que acontece depois. É quando a igreja pega os seus dons, agora para a edificação dessa pessoa. A igreja, ela tem que ter estratégias de crescimento, óbvio que ela tem que ter estratégias de crescimento, e Deus tem dado estratégia de crescimento para a igreja. Mas não adianta pedir para Deus somente estratégia de crescimento e não pedir para Ele estratégia de cuidado, estratégia de consolidação. O que adianta a gente vir com um discurso ou vir com um resultado, irmãos? A nossa conferência, não, o nosso culto ao ar livre lá, teve 150 pessoas que se levantaram as mãos aceitando a Jesus. Isso a igreja, a ela é dado a cada um dons para quê? Para a edificação disso. Agora, o que se usa da igreja para essas pessoas que tiveram esse encontro com Jesus Cristo? A nossa igreja, momentos de apelo e pessoas que têm encontro com Jesus, acontece um negócio, duas coisas acontecem na nossa igreja que eu estou pastoreando, que é extremamente assim, apaixonante. Uma é quando eu anuncio que nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quando anuncio na igreja que nós vamos entregar, irmãos, chegou o momento de nós entregar os nossos dízimos e ofertas, parece que alguém foi batizado no Espírito Santo. Entra uma efusão de alegria no povo. Eles aprenderam a entregar coisa com alegria. Então eles aplaudem, então eles jubilam, então eles pulam. E vem para entregar, você vê o rosto deles assim, eles estão fazendo com alegria, com prazer. E a segunda coisa que é apaixonante é que eles quando as pessoas têm um encontro com Jesus, eles não se sentem felizes em ver só a pessoa ir para frente. Às vezes a gente tem até dificuldade de saber quem foi que aceitou Jesus, porque nós temos um menino lá na nossa igreja, ele chama Toninho. Toninho é um sinal de Deus dado para nós, para algo que Deus pediu para a gente, e o Senhor deu o Toninho para a gente. O dia que o Toninho teve encontro com Jesus, então nós conhecíamos a história da sua esposa Lourdes, que estava na igreja já fazia muito tempo, e ela contava, né, que queria demais que o Toninho tivesse um dia um encontro com Jesus, e ela contava as histórias do Toninho. Ai, pastor, não vejo a hora
Ai, pastor, às vezes eu passava perto dela, por acaso a cadeira que estava ao lado dela estava vazia, e ela batia assim e falava, pastor, ó, do Toninho, do Toninho. E ela pegou e inflamou a igreja com esse negócio de Toninho, de Toninho, de Toninho, entendeu? E um dia Deus faz um negócio e traz o Toninho para dentro da igreja, e o Toninho tem um encontro com Jesus. Então, quando terminou a mensagem, que eu fiz o apelo, que o Toninho levantou a mão, a igreja que conhecia a irmã Lourdes toda levantou e veio para cima do Toninho. Mas você não tem ideia, meu irmão. Era aproximadamente 300 e poucas pessoas. Simplesmente todo mundo saiu do lugar que estava, veio para frente e deixou o sujeito lá no meio. Mas você não tem ideia o que aquilo significou para aquele homem, aleluia, e significa até hoje. Percebe? Então, a dinâmica dos dons espirituais é recurso, é dado por Deus, é poderoso, e Deus providenciou justamente porque para que a igreja tenha esse crescimento saudável. O que me entristece, o que agita o meu espírito, é eu saber que Deus tem dado a cada um dos seus filhos um dom, e saber que tem gente morrendo dentro da igreja. Isso me dá uma tristeza profunda. É saber que Deus tem dado um dom para cada um, e tem gente que está carente de uma visita, e se o pastor não fizer, ela não terá quem fará. Eu lhe disse, você não será cobrado pelo presente, mas também lhe disse, que Ele não te conhecerá, se você não tiver frutos. O raçolabraçúria, o que me motiva a usar o presente que Deus me deu, o que me motiva a usar o dom que Deus me conferiu, que Ele entregou para mim por sua infinita graça, o que me motiva, meu irmão, eu quero que você saiba, eu vou fazer uma declaração aqui agora. O que me motiva é o amor que eu sinto por aqueles que me ouvem. É o amor. Eu nunca subi em cima do altar com raiva de ninguém. Eu nunca fiz da tribuna um momento de desabafo para ferir crente. Nunca fiz isso na minha vida. Já preguei em diversos congressos de irmãs, que as irmãs, depois que eu pregava, diziam o seguinte: nossa, pastor, o senhor vem aqui no nosso congresso, Deus coloca a vara na tua mão, o senhor bate na gente, faz a gente chorar, faz a gente ficar às vezes até com raiva, mas passa um ano, quando chega na hora de fazer o congresso de novo, quem que nós vamos trazer? Aí a irmã perguntou para mim: explica isso, pastor. Eu falei: minha irmã, explico, essa é simples. É que todas as vezes que Deus me usa com uma palavra de exortação, essa palavra ela tem que estar encharcada de amor pelas pessoas que estão sendo exortadas, porque quando ela está encharcada de amor, ela produz aquilo que tem que produzir. Na verdade, na primeira situação, você vai sentir o que a palavra de Deus diz, porque ninguém gosta da correção, ninguém gosta da disciplina, mas no final, ela fará, aleluia, se for aplicada com amor, ela fará uma coisa maravilhosa na igreja. Mas o que a gente tem visto nesses últimos dias? O que a gente vê que as pessoas estão fazendo com os dons, com as coisas dadas por Deus, o que a gente está vendo é justamente completamente contrário. Você está usando o dom para machucar a gente. Você está usando o presente para machucar pessoas. Deus te deu essa capacidade intelectual, isso é dom, meu irmão, mas não é para fazer com que as pessoas sejam por você ridicularizadas, não é para que você venha maltratar pessoas, não é porque você sabe mais do que qualquer pessoa, e isso foi lhe dado por graça de Deus, que você está na igreja para ficar derrotando pessoas.
igrejas enfermas. E o que enferma a igreja é dons que não são usados como tem que ser usados. Eu trouxe uma certa ocasião uma ministração na igreja que eu dizia as bênçãos de Deus que manda o crente para o inferno. E tem dom que vai mandar crente para o inferno, porque está escrito. Quando chegar lá, mas Senhor, no teu nome, eu fiz tantas coisas, usando os dons que o Senhor me deu. E você vai ouvir, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Então, constantemente eu vejo amigos pastores dizendo: nossa, pastor, numa congregação minha, um sujeito fez um negócio lá, machucou toda a igreja, parte da igreja foi embora. E o que o sujeito usou para machucar? Conhece esse dom que amaldiçoa? Eu não conheço. Mas é isso que nós estamos vivendo. É isso. Esse é o nosso contexto. Esse é o contexto em que nós estamos vivendo. Mas sabe por quê? As pessoas ainda não tiveram, de fato, clareza. Por isso que vocês têm que louvar, vocês têm que adorar a Deus, vocês têm que estar sempre agradecendo a Deus por Deus ter colocado líderes ainda que têm esse tipo de preocupação. Trazer claridade para a igreja, trazer esclarecimento para a igreja. Sabe? Não sei qual foi o teu sentimento quando foi criado a EBO, não sei qual foi, mas eu gostaria que você agradecesse a Deus. Obrigado, Senhor. Alguma coisa está sendo revelada para a minha vida. Alguma coisa o Senhor tem revelado para o meu próprio bem. Para o meu próprio bem. O que acontece é justamente isso, as pessoas não sabem. Pastor, tem sinal? Por que acontece isso? Porque as pessoas, dons para as pessoas hoje virou símbolo de status. É isso. É isso. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando, isso aqui é lindo demais, o bem comum. O bem comum. Bem comum. Aí o sujeito usa o dom para refutar. Porque eu não sei o que o sujeito estava dizendo. Acho que o sujeito não estava querendo entregar a oferta que ele estava querendo que entregasse. E fez algum comentário. Percebe? Mas ele precisa se defender. Ele precisa refutar. Ele precisa. Amigo, se você não quer contribuir, não há nada, não tem nenhum tipo de mal em você fazer isso, até porque aqui ninguém é obrigado a fazer isso. Nós estamos aqui para abençoar você. Você um dia vai entrar por essa porta aqui, você vai ter a alegria de fazer o que esse povo faz, entregando ao Senhor. Irmãos, estenda as mãos para cá, vamos abençoá-lo. Vamos abençoar, irmãos. Vamos abençoá-lo. Talvez a história desse homem um dia é ele voltar nessa igreja e falar: pastor, aquele dia, quando o Senhor disse para o povo usar o dom que cada um tem para me abençoar, eu fui extremamente abençoado e estou aqui hoje para recompensar o reino de Deus por essa bênção. Mas não, é status. É status, não pode nem encostar. Não pode nem chegar perto.
E vem com justificativa ainda. Porque se falar, né, vem com justificativa. Não, o senhor também tinha segurança, Pedro estava lá com espada para cortar a cabeça. Vem com justificativas ainda. Irmãos, quem usa dom dado por Deus, acompanhado pelo fruto do Espírito, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor para livrá-los. Por que Deus disse para Pedro, coloca esse negócio aí na bainha, rapaz, você está pensando que eu preciso disso? Eu não preciso desse subterfúgio? Você não acha que eu podia pedir para o meu pai agora? Eu não preciso disso. Nunca mais faça isso. Igual a orelha do sujeito, dá uma balançada. Percebe? Por quê? Pega, usa para abençoar, não usa para... Está vendo? Aprendeu? Viu? Isso aí é que acontece com quem mexe com Jesus, está vendo? Então vai ficar surdo agora, sem orelha, viu? Está vendo? É isso que acontece. Não. É para edificação. Não é para cortar, é para juntar. Não é para mutilar, é para juntar. Não é para deixar surdo, é para deixar ouvindo as coisas de Deus. É bem comum. É bem comum. Não é status. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outra palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outra fé, pelo mesmo Espírito. Está vendo? Pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito. É o Espírito, meu irmão. É o Espírito. Mas daí fica com aquelas expressõezinhas. Como que dizendo, eu transfiro para ele, tá aqui, ó. Ok, deixa eu ir embora. Dons é para trazer unidade do corpo. A minha sim ou não? Para que você usa o talento que Deus te deu? Pastor, eu estou na igreja. O senhor não tem ideia. Deus me deu um dom, pastor. Qual o dom que Deus te deu, meu irmão? O dom do almoço. Dom do almoço é o dom do almoço. Eu descubro crente na igreja que não está bem um com o outro. E organizo um negócio na minha casa daquele jeito. Chamo um e não deixo que o outro saiba que eu chamei. E daí chegam os dois. Sai todo mundo de barriga cheia e em paz um com o outro. Olha que dom maravilhoso. Caçando gente na igreja. Caçador de gente que está intrigado para poder fazer pacificação. É lindo demais isso. É lindo demais isso. Rapaz, você sabia que aquele baterista lá, rapaz, tem uma bronca com aquele sujeito lá. Isso, por incrível que pareça, não um baterista, outro guitarrista. Aí vem um ministro de louvor. Vou colocar os dois no mesmo grupo. Rapaz, estou formando um grupo aí. Precisava você, baterista, pode ser? Pode. Tá bom, então. Estou formando. Essa é para acabar, né? Porque já deu uma primeira aí, né? Ô, gente, o problema do dom é isso, tá vendo? A gente gosta tanto do dom que a gente não quer parar. Né? Aí chega o ministro de louvor e dá uma dessa, né? E coloca, mas você chamou aquele cara? Por quê? Não, cara, tem um negócio com esse cara, eu não gosto desse cara. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Você é super importante, ele também. Mas tem igreja que é assim. Então, você chamou esse cara? Por quê? Você não estava bem com ele? Então tá bom, deixa comigo, cara, já vou, então deixa pra lá. Obrigado, a gente vai pegar um outro aí. Percebe? Dons não é símbolo
Dons é para trazer unidade no corpo. Ai, graças a Deus. Esse é o slide que a minha igreja adora quando eu coloco. Ai, acabou, pastor. Conclusão. Leia lá, 1, 2, 3, vamos lá. A igreja precisa conhecer os seus dons e usá-los corretamente. O dom é para a edificação e crescimento da igreja, e não para o orgulho pessoal e divisão da igreja. Amém. A nossa igreja não é igual na sede. Na nossa igreja os dons se manifestam. Lá tem poder. Não, dom não é para isso, meu irmão. Se o seu dom está dando para dar preferência à sua igreja e não à sede, então não vale nada. Dom é para você trazer a sua igreja para dentro da sede e fazer o negócio acontecer aqui. Traz. Pastor aceita, né, pastor? Ah, pastor aqui aceita. Pastor é de Deus, meu irmão. Fala para a sua igreja assim, irmão, vamos para a sede de hoje que nós vamos botar fogo naquele negócio lá. Vamos pegar os nossos dons para botar fogo naqueles obreiros lá. Esse é dos meus. Agora, quando usa essas coisas para dizer, não, irmão, não vamos lá não, que aquilo lá é uma geladeira. Por que a sede tem esse negócio? A minha igreja é sede também. Eu falo para os meus pastores, se eu ficar sabendo que vocês estão falando que a sede é geladeira, eu vou meter fogo em vocês, hein? Vou ficar em pé, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado. Feche os teus olhos. Tudo que eu gostaria que o Espírito Santo fizesse nesse momento é que Ele trouxesse ao teu coração um dom. Que Ele trouxesse um presente de Deus para o seu coração. E que vindo esse presente ao seu coração, você se dispusesse e dissesse a Deus, Deus, eu quero a edificação da igreja. Deus, eu quero a unidade da igreja. O Senhor me faz ser uma pessoa que possa utilizar com sabedoria. Eu não estou saindo daqui como os crentes de Corintos, ignorantes, não. Eu estou saindo daqui, ó Deus, tendo conhecimento que o Senhor tem me dado, e eu preciso fazer uso para bem da tua amada igreja. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oh grande eu sou, todo poderoso, todos estes teus filhos que estão aqui nessa noite e que ouviram a sua palavra, estão aptos, ó Deus. Todos eles, ó Senhor, alcançaram a salvação na bendita pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. A todos eles, a cada um deles, o Senhor deu um presente, meu Pai. O Senhor deu um dom, Senhor. Ó Pai, e quando o fizera, o Senhor tinha esse propósito lindo de manter a unidade da igreja, de manter, ó Deus, a edificação dela, de manter o dinamismo dela. Meu Pai, tudo que eu lhe peço nessa noite é que o Senhor desperte esse dom maravilhoso que esse irmão, essa irmã tem. Desperta, Pai, desperta esse dom e me dê a alegria de poder te honrar, te glorificar. Eu não sei, ó Pai, em que tempo, em que momento, mas, ó Deus, num encontro talvez, ó Deus, ó Pai, o Senhor me dá a alegria de ouvir da boca deste teu filho, desta tua filha, que depois dessa noite, ó Pai, ó Senhor Jesus, a vida dele, a vida dela mudou no contexto de igreja, de corpo de Cristo. Ele se deixou ser utilizado pelo Senhor com a dádiva e o presente que o Senhor deu a ele, ó Pai, para a edificação da sua igreja.
Mando comandúria, ó Deus, manifesta dos dons espirituais no seio da sua amada igreja, manifesta, ó Deus, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito do mal, todo espírito maligno, talvez aquele espírito que estava agindo lá na igreja de Corinto. Ó Deus, eu repreendo agora, trazendo confusão, ó Deus, e que o nome do Senhor venha a ser honrado e glorificado, ó Deus, através da sua amada igreja. E ó Deus, e que estes dons sejam usados, ó Deus, por conta do fruto, o fruto, ó Deus, o fruto, o amor, a alegria, a paz, ó Deus, o domínio próprio, a fé, que o Senhor renove o que necessita em ser renovados, que o Senhor batize com o Espírito Santo os que precisam ser batizados no Espírito Santo, que o Senhor crie sede no coração de pessoas para buscar os dons, para buscar as dádivas, e que virá, ó Pai, certamente com graça, com a graça do Senhor Jesus. É o meu pedido, meu Pai, agradecido no bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Oh Senhor, obrigado, meu Pai.